Iniciamos mais uma semana e através do programa Não Desista de hoje, vamos ajudar a você, que infelizmente nos 5 primeiros meses do ano, você não superou estes problemas, você não alcançou os seus objetivos e muito menos realizou os seus sonhos. Os casos verídicos que exibiremos no nosso programa vai lhe ensinar a parar de ficar olhando para trás, a parar de ficar procurando nos amigos, na família, nos conhecidos, um conselho, uma orientação que venha lhe ajudar a superar o problema, a alcançar o objetivo, porque isso você já fez nos 5 primeiros meses do ano e não aconteceu nada. Então vamos fazer algo diferente. Como, por exemplo, eu quero disponibilizar desde já a central de atendimento do programa Não Desista para que você possa ligar e participar do nosso programa, incluindo o seu nome e o nome deste ente querido no nosso livro de oração. Lá com o pastor Caio, que já está na nossa central do programa Não Desista. Seja bem-vindo, pastor Caio. Obrigado, bispo. A nossa central está disponível para atender todas as pessoas que precisam de uma direção. Afinal, uma orientação pode mudar completamente o destino de uma vida. Então, se você precisa de orientação, direção, atendimento, o nosso telefone é o 0 operadora 11 5644 5210. Para você que nos assiste fora de São Paulo, 0 operadora 11 56 44 52 10. Não esqueça de preparar o seu copo com água para o momento da oração. Sofrimentos humanos, um sinal claro da falta do Espírito de Deus. Por conta de muitos problemas da vida, eu achava que eu me curvava sobre eles, eu perdia o controle. Eu me curvava diante dos problemas que eu tinha, eu me trancava no quarto, eu ficava em depressão, eu não tinha força e coragem para enfrentar os meus problemas. Eu cheguei com a vida totalmente destruída aqui, eu me curvava diante desses problemas, esse problema estava me vencendo. E tudo se faz novo, mente, comportamento e principalmente a forma de viver. Eu tinha vícios, né? Eu não me relacionava bem com as pessoas em matérias de... Eu era um pouco nervoso, eu era ansioso, eu não tinha boas noites de sono. Aí comecei a usar droga por conta dos problemas, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ver que tinha algo errado, né? Eu comecei a ver que tinha algo errado e comecei a pensar, pô, eu preciso achar uma solução porque eu estou ficando irreconhecível. Eu já não me conhecia mais, aquela pessoa boa que eu era no passado, quando eu era mais novo, aquela pessoa que todo mundo se aproximava. Eu comecei a ver que tinha algo errado, eu me curvava para a mágoa, para os problemas, tudo que era tipo de problema eu me curvava. Eu já me curvava e achava que a solução era partir para algumas coisas que me aliviasse aquele problema. Uma droga, bebida, gritava, ignorante. E aí foi onde eu tomei uma decisão de participar da reunião dos vencedores. Eu cheguei aqui na igreja, não conhecia nada, eu vim sozinho, depois que eu vim trazer minha família, mas eu vim numa reunião. E aquela reunião eu comecei a entender o que estava acontecendo de mim. Por que eu me curvava, por que eu obedecia algo que eu não conhecia. E aí, quando comecei a ver, como começou a ser revelado aqueles testemunhos, aquelas pessoas felizes, aí eu comecei a ver o que tinha de errado em mim. Hoje ela é totalmente diferente. Aquele Fábio que quando eu cheguei aqui não existe mais. Aquele Fábio lá, ele foi transformado em outra pessoa. Já aconteceu de pessoas, né, se aproximar de mim e falar algo que... tentar lembrar o meu passado. A maioria das pessoas ela tenta ficar lembrando do seu passado para você desanimar. E eu falei, não, aquele passado meu, eu nem lembro. Você está lembrando aí, eu não lembro mais. Porque o Deus que eu conheci, ele tirou aquilo dentro de mim. Ele tirou aquelas situações que faziam curvar para uma situação que eu não conhecia. E ele mostrou uma outra para mim. Falou, você vai, a partir de agora, você vai vencer. Você vai ser esta pessoa, né? Então, hoje eu sou uma das 7.000 pessoas que foi transformada pelo Espírito de Deus. Quando eu tentava buscar com a força do meu braço, eu não conseguia. Porque eu sempre achei que tudo eu conseguiria resolver através de mim, sozinha, com a força do meu braço. Quando eu entendi que eu tinha que buscar o Espírito Santo na minha vida, foi aí que tudo mudou. Que eu me entreguei de corpo e alma ao Espírito Santo. Foi aí que
tudo melhorou. E chegando aqui na igreja, nas reuniões de quarta-feira, eu consegui ter essa força. Na reunião de quarta-feira, tendo essa força para poder resolver os problemas, enfrentar o dia a dia, crescer profissionalmente e ser uma nova criatura, né? Uma nova mulher. A Noite dos Vencedores é como se fosse recarregando a bateria, né? A força que eu tenho para que eu vença todos os problemas, né? E esteja firme e forte na presença de Deus. Então, hoje em dia, eu não me curvo mais de nenhum problema. Mas eu era uma pessoa triste, né? Reagia eu era triste, angustiado, não tinha força para vencer, né? Por isso eu me curvava para esses problemas. Olha, 3 anos atrás eu cheguei aqui nessa corrente de quarta-feira, né? Cheguei cheio de problemas e eu me curvava para os vícios, prostituição, marginalidade. Mas a cada quarta-feira que eu comecei a vir, eu fui me fortalecendo, né? E devido a essas reuniões, eu não me curvei mais diante desses problemas, né? Eu fui curado dos vícios, da mentira, né? Pouco a pouco eu fui largando. E hoje eu me curvo só diante de Deus. Hoje eu me tornei uma pessoa forte, né? Realizada em todas as áreas da minha vida, né? E eu tenho vencido através dessas reuniões. E eu sou uma das 7.000 pessoas que não se curva diante dos problemas. Toda quarta, a Noite dos Vencedores, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Estas pessoas cometeram erros semelhantes, de ficar olhando para trás, de ficar preocupado com a opinião dos outros, perguntando a um e a outro o que é que eu faço, o que é que eu não faço, para onde eu vou, para onde eu não vou, e acabou perdendo tempo. Se tornaram perdedores, até que elas decidiram mudar essa situação, deixando de olhar para trás e deixando de se preocupar com a opinião alheia e focaram a fé na palavra de Deus. Deus, a sua palavra é uma só coisa. E Ele, que é infalível, imutável, fez destas pessoas, outrora perdedoras, agora vencedoras. Essa é a proposta para você, telespectador, que nos assiste e reconhece que você tem só perdido. Já se passaram 5 meses e a sua situação só tem vindo a se agravar. E eu pergunto, você vai esperar a situação piorar para reagir? O momento é agora. Revolte-se contra esta situação e torne-se um vencedor, a exemplo deste caso verídico que vamos exibir agora deste casal. Essa situação difícil, ela se repetia, na verdade, né? Eram situações assim de constrangimento, até mesmo de perseguição, vindo dos familiares, vindo de amigos. Todos os desafios que eu chegava a apresentar a eles, dizendo que, olha, esse é meu projeto, esse é meu desafio, esse é meu sonho. Sempre havia aquela resistência, olha, você não vai conseguir, vê bem, eu estou avisando porque eu sou seu amigo, porque eu sou seu familiar, gosto muito de você. Porém, esses conselhos acabavam me derrubando, acabavam me deixando para baixo, até porque eu começava a olhar para o lado que eles estavam olhando. Mas quando eu vi que aquilo não estava me ajudando, não estava me levando ao resultado que eu estava buscando, eu falei, não, eu não vou me curvar a mais essas opiniões, ao que os outros acham, se eles acreditam que eu sou capaz ou não. Eu creio que eu vou conseguir e eu vou em frente. Até porque você já estava conhecendo uma fé que te mostrava completamente o contrário disso. Exatamente, e essa fé me mostrava uma forma diferente do que eu enxergava, porque automaticamente ao ser levada por esses pensamentos, por esses conselhos, então eu acabava me recuando diante dos meus sonhos, né? Então acabava me atrasando. Só que agindo a fé e conhecendo essa direção, eu comecei a tomar atitude, e a minha atitude foi não me curvar. Isso também aconteceu com você? Com certeza, porque a primeira discriminação que teve referente à minha fé foi na minha própria casa. As pessoas elas eram totalmente contra, os amigos, as pessoas em volta. Mas só que até então eu compreendi que da forma que eu estava não dava mais para ficar. Eu vivia sofrendo muito, passava por muitos problemas pessoais, psicológicos, sentimental também. Eu tinha um vício do álcool também, eu tinha uma vida totalmente destruída. Então eu entendi que eu precisaria fazer algo diferente. Foi onde foi me dado essa proposta, a proposta da fé. Da Noite dos Vencedores aqui de quarta. Da Noite dos Vencedores, porque isso me ajudou muito. Porque a Noite dos Vencedores serve para nos fortalecer interiormente. Eu entendi que por mais difícil que fosse a situação, eu era capaz, que eu podia, que eu iria prevalecer. E assim foi, porque eu não aceitei me curvar de forma nenhuma. Eu fui insistindo, persistindo. Todas as vezes que eu vinha
eu ouvi uma palavra de fé que me dava mais força, mais disposição para ir lutar, para ir para cima daquilo que eu queria. Há quanto tempo na fé? Estou há 6 anos já na fé. E você? Faz uns 10 anos, né? Uns 10. E hoje, como que é a vida de vocês? Maravilhosa. Hoje, graças a Deus, a gente tem paz, a gente tem alegria. Aquilo que para mim era motivo de tristeza, que era referente à minha vida sentimental, hoje é motivo de alegria. Hoje eu sou muito bem casado, graças a Deus. A gente já está 3 anos e meio juntos. Hoje a gente só tem motivos de alegria e agradecer por conta dessa reunião maravilhosa que é a Noite dos Vencedores. Uma das 7.000 pessoas que não se curva diante do problema? Não se curva e vai continuar perseverando. Reparou o perigo de ficar preocupado com a opinião alheia? Reparou o perigo de ficar olhando para trás? Torne-se um vencedor. Nesta quarta-feira, aqui na Catedral da Fé, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, como também no Templo de Salomão, que tem as suas portas abertas ao público, e em todos os templos da Universal, realizamos a Quarta-feira dos Vencedores. Especialmente às 20 horas, nesta quarta-feira, você terá a oportunidade de sair desse estado de perdedor para o estado de vencedor. Mas para isso, é claro que você e eu coloquemos toda a nossa fé, toda a nossa vida nessa palavra imutável, infalível, que é a palavra de Deus. Agora, eu queria falar com o pastor Caio, que está na nossa central, e já tem ali nomes de pessoas incluídas no nosso livro de oração, correto, pastor? Exatamente, Bispo. São centenas de pessoas ligando. Inclusive, eu gostaria de registrar o nome da senhora Ana Maria, que ligou de Guarulhos, porque está desesperada, porque o marido fugiu de casa sem dar satisfações. A senhora Maria da Penha, que ligou aqui de São Paulo, ela ligou desesperada porque descobriu que a sua filha tem câncer e o médico a desenganou. E o seu Valdemar Francisco, que ligou aqui também da Zona Sul, ele disse que não consegue dormir há 3 dias por conta da carga de problemas que tem carregado. Independente da situação que você tem vivido, pode ligar para cá. Você vai receber uma direção e essa direção vai dar a você uma luz para vencer cada um dos seus problemas. O telefone é o 0 operadora 11 5644 5210. Você pode ligar agora mesmo para o nosso programa e nós vamos lhe incluir no nosso livro de oração. Não esqueça de preparar o seu copo com água para este momento tão esperado. Eu ainda era criança, quando a minha mãe, ela estava com problema de saúde. Ela fumava, tinha um vício do cigarro. E foi quando um dia eu vi ela na cama, debilitada, e eu falei, crianças, a gente não tem problema, né? A gente não entende o que nossos pais estão passando. Mas foi num dia que eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, minha mãe vai morrer. Foi quando uma tia minha convidou ela para ir até o cenáculo do Espírito Santo. E ali ela agarrou aquela chance como se fosse a última coisa que ela poderia fazer, a última porta que ela poderia abrir. E ela foi, se arrastando para a igreja, mas ela foi. Chegou lá, ela começou a participar das reuniões, né? Começou a fazer as campanhas, as correntes, e ela foi curada. Então, eu vendo minha mãe naquela cama e depois eu já via ela, foi muito rápido, porque ela estava ali entre a vida e a morte. De repente eu vi ela já sorrindo, alegre. Só que a gente também teve bênçãos, né? A gente conquistou muita coisa. E uma dessas conquistas foi a casa própria, numa cidade do interior, uma cidade bem pequenininha. E a gente foi mudar para lá, a gente foi embora para lá. Nessa cidade não tinha o cenáculo do Espírito Santo, então a gente começou a se afastar da presença de Deus, porque tinha que viajar para uma outra cidade. Então a gente, às vezes, não encontrava forças, né? E aí minha mãe começou de novo a ter os mesmos problemas. Na verdade, ela não fumava mais, aquele problema antigo já tinha sido resolvido, mas foi um outro problema. Então, eu e minha irmã, a gente vive numa situação que a gente ficou 2 meses sozinha em casa, minha mãe internada no hospital. E meu pai trabalhava em São Paulo, ele não ficava junto com a gente, ele uma vez só por mês ia visitar a gente na cidade, né? Aí chegou uma hora que não dava mais. Minha mãe falou, não, a gente tem que, nossa família tem que se unir de novo, a gente não está conseguindo força sozinha, assim, separada, a gente tem que voltar, ficar tudo junto. Foi quando nós decidimos voltar para São Paulo, né? E quando a gente estava lá na cidade, a gente tinha saudade do cenáculo, né? Porque foi uma coisa boa, foi uma imagem boa que a gente teve, foi momentos bons, a gente foi muito abençoado, a gente viu que teve mudança, transformação. Mas quando a gente voltou para cá, a gente não tinha forças para voltar. E nesse tempo, eu tive muitas amizades, né? A gente saía muito, ia para
ia para as baladas, bebia. E tive um namoro, né, que teve um dia que eu me decepcionei, aconteceu uma situação que eu fiquei muito decepcionada. E eu passei uma semana que eu sofri muito, eu chorei essa semana a noite inteira e eu falava, meu Deus, eu não tenho mais lágrima para chorar. Que até estava entrando poderia dizer, em uma depressão, porque eu só queria ficar no meu quarto, no escuro, não queria mais. Para mim, se eu pudesse dormir ali, ficar dormindo ali, era o que eu mais queria. E aí teve um dia que eu não recebi um convite. Eu me revoltei contra aquela situação, porque eu lembrei que Deus, ele podia me ajudar. Foi quando um dia eu levantei e falei, não, hoje eu vou para a igreja. Cheguei na igreja, quando eu pisei o pé lá, eu falei, meu Deus, eu nunca devia ter saído daqui. E foi nesse dia que eu resolvi voltar. Quando eu cheguei ali, eu não só simplesmente visitei, fui fazer uma visita. Eu cheguei lá implorando para Deus me aceitar de novo. Comecei a fazer as campanhas, as correntes no cenáculo e eu comecei a mudar. Aquela dor que eu senti, aquela semana que eu passei de tanta tristeza, foi na hora, foi no momento. Eu já senti um alívio tão grande. Aquela tristeza saiu de dentro de mim e uma orientação que eu recebi que eu não deveria guardar mágoa no meu coração daquela pessoa que me decepcionou. Aí, com essa mudança que eu tive, a minha mãe, ela percebeu também e voltou também. E toda aquela doença que ela tinha, aquele problema que vinha junto com ela, sumiu. Mais uma vez ela foi curada. Mais uma vez Deus também recebeu ela e livrou ela daquelas doenças, né? E eu sei que hoje tem muitas pessoas que por um motivo ou outro se afastaram dos cenáculo do Espírito Santo. E eu vejo que esse tempo que eu fiquei fora foi um tempo perdido. A certeza também que eu tenho é que eu nunca mais quero sair de lá, que lá é o meu lugar e Deus, tenho certeza que Ele conta comigo e muito mais Ele tem para abençoar, não só a mim, mas a minha família. A única coisa capaz de sustentar o ser humano é a fé. E quando você ignora a fé em Deus, quando você acha que pode alcançar os seus objetivos com os seus recursos, com a sua capacidade, inteligência, quando você acha que não precisa crer na palavra de Deus para que a sua vida seja ela realizada de forma completa em todas as áreas, começando, claro, pela espiritual, a exemplo da Luciane, que ela se afastou pensando que poderia alcançar os seus objetivos e ser feliz do seu jeito e perdeu anos da sua vida, até que ela voltou. E é isso que você vai fazer nesta quarta-feira. Você vai voltar. Você que já esteve aqui na Catedral da Fé há anos atrás, você que inclusive adquiriu a primeira Bíblia aqui na Igreja Universal, você inclusive se batizou nas águas, mas a sua velha vida não foi sepultada. Quarta-feira agora, você vai voltar, a exemplo da Luciane, e você vai recuperar todos estes anos e meses que você perdeu, afastado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te levantar, vai te fortalecer, vai te orientar, e você vai alcançar os seus objetivos neste mês de junho e vai ter a oportunidade de realizar os seus sonhos por meio de uma entrega total, de um casamento seu com a palavra de Deus. Fique atento a estes 10 sinais que caracterizam que você está sendo vítima de uma maldição sentimental. Traição. Você foi traído ou traído em diferentes ocasiões. Carência. O parceiro não te dá atenção, ou talvez seja você que não dá atenção. Brigas constantes por situações bobas. Ciúmes. O parceiro ou parceira não dá segurança e não é definido no relacionamento. Frieza sexual. Você quase não tem relações e quando tem, sente-se usado ou usada ao invés de realizado, realizada. Amor não correspondido e quem te ama, você não ama. Incompatibilidade de gêneros. Não há diálogos, só silêncio ou brigas e quando se falam é para humilhar um ao outro. Não tem sorte com ninguém. Do nada acaba um namoro, noivado, casamento. Frustração.
vários fracassos no amor e agora tem medo de se relacionar porque não quer mais fracassar no amor. Se você não quer morrer solitário, solitária, infeliz e amargurado, amargurada, busque a libertação desses problemas na sua vida sentimental. Você se identificou com um destes sinais que caracterizam que há uma maldição na sua vida sentimental? Não aceite mais a ação do mal na sua vida. Para isso, nós estamos aqui para lhe ajudar. E eu queria que você soubesse que o elemento divisor da felicidade sentimental conjugal é a ação de um encosto, de um espírito, que está alimentando o nervosismo, ou o vício, ou a traição, a mentira, o orgulho. Você diz, bispo, quando eu estou distante da minha esposa, da minha noiva, da minha namorada, eu tenho saudades, eu quero estar com ela, eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir o seu cheiro. Mas quando a gente está junto, a gente parece gato e cachorro. A gente não combina, eu não suporto ela, eu não consigo ouvir a voz dela, eu não consigo ficar perto dela, eu sinto até um mal-estar. O que está acontecendo? Não era assim. Há um encosto agindo entre você e a sua esposa, entre você e a sua noiva, entre você e o seu namorado. Você precisa de libertação. Se você se identificou com um destes sinais, liga aqui agora para o programa Não Desista, 56 44 52 10, 0 operadora 11. Nós vamos lhe ajudar, porque nós vamos arrancar esse encosto da sua vida. Muitas pessoas sofrem com problemas espirituais. São pesadelos, insônia, vozes, vultos, a vontade de cometer o suicídio. Mas o que muitas pessoas não sabem é que elas podem ter sido vítimas de magias, de rituais, de trabalhos espirituais que acarretam problemas em todas as áreas da vida. Eu tinha muito problema espiritual. Como eu já servi aos encostos, tudo que mexia com esse lado espiritual eu já fiz. Isso me trazia muitos problemas. Ouvia vozes, via vulto, se alguém fazia alguma coisa para mim eu descobria. Então eu tinha uma vida bem perturbada. Quando eu queria saber alguma coisa eu consultava os espíritos. Eu tive problemas muito sérios, perturbações muito sérias no meu passado, desde a minha infância. Nós fomos vítimas de trabalhos de bruxaria pesado, ao qual meu irmão nasceu com epilepsia. Eu estive perturbado durante um bom tempo, dos meus 8 até os meus 16 anos. Foram perturbações ao qual os médicos não descobriam o que eu tinha. Eu queria morrer. Eu não queria mais estar vivo. Eu tentei até tirar a minha vida porque de tanto problema que eu tinha, eu não sabia de onde vinha nem como resolver aqueles problemas. E vendo toda aquela situação, os meus pais brigando, minha mãe descobriu a traição e ela vivia briga dentro da minha casa porque eles queriam se separar. Vivíamos aquele inferno praticamente dentro da nossa casa. Eu era uma pessoa muito deprimida, angustiada, eu tinha depressão, né? No passado, meu pai, ele serviu os encostos. Então, devido àquele ambiente pesado dentro de casa, eu comecei a ter problemas também, né? Fui crescendo, né? Com aquela angústia, com aquele medo, com aquele nervosismo. Então, eu cresci me tornando uma pessoa muito angustiada, nervosa. Qualquer coisa que as pessoas me falavam, eu já queria brigar, discutir. Foi quando eu tentei também o suicídio. Eu não via mais nenhuma perspectiva de vida, né? Eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha vícios, né, de bebida, cigarro. Eu queria preencher aquele vazio de alguma forma. Essas pessoas alcançaram a total libertação após conhecerem a reunião de sexta-feira. Elas tiveram a chance de recomeçar uma nova vida. Eu fui cuidar de mim. Aí eu cuidei primeiro da minha vida espiritual. Depois eu fui cuidar da minha vida sentimental, né? Porque eu tinha acabado de sair de um casamento. E depois que eu aprendi a usar minha fé, me libertei disso, eu nunca mais ouvi nada, não vi nada. Aí depois de ter me curado, né, me tratado desse lado, eu me casei novamente, hoje eu estou feliz. Foi tudo restaurado, minha vida espiritual, financeira, sentimental.
Graças a Deus, hoje eu estou em paz. Hoje, graças a Deus, estou bem, tenho paz, tenho alegria, sou uma pessoa realizada, sou um homem casado, meus pais estão casados, a minha vida é completamente outra. Completamente outra. Eu sou casado, tenho meu carro, minha esposa tem a empresa dela, eu tenho a minha. A gente está indo de fé em fé. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu consigo dormir à noite. Fui totalmente liberta. Liberte-se de todos os males que estão atrasando a sua vida. Participe da reunião de libertação. Toda sexta-feira, especialmente às 20 horas. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você se identificou com o passado da Célia? Angustiada, não conseguia se relacionar com as pessoas, não estava bem em lugar nenhum. Ela que tinha motivo para estar feliz, não era feliz porque havia ação de um encosto. A angústia que ela carregava dentro dela fazia dela uma mulher amargurada. Você que diz o passado da Célia é o meu presente, Júlio. É o meu presente, bispo. O que eu tenho que fazer? Você pode ligar agora, nós vamos lhe atender, vamos lhe orientar. Nós não vamos falar o que você quer ouvir, nós vamos falar o que você precisa ouvir, porque há um encosto agindo na sua mente, no seu corpo, no seu coração. E sexta-feira nós vamos arrancá-lo da sua vida. O Carlos era vítima de bruxaria, foi vítima de um ritual, e isso foi afetando todas as áreas da vida dele. Essa bruxaria, esse mal que fizeram contra ele, fez com que ele sofresse no âmbito psicológico, emocional, familiar, econômico e afeta até o físico. Você sente um peso, uma carga, você não consegue dar o melhor naquilo que você faz, você não se sente bem nem em casa, nem na rua. O que eu preciso? Você precisa receber a libertação, que só por meio da fé você pode alcançá-la. Por isso, a Liliane, quando estava perturbada, e essa perturbação fazia com que ela tivesse problemas com as pessoas. Uma vez perturbada, com medo, insegura, irritada, ela acabava falando e fazendo coisas que não deveria. Ela acabava até gerando problemas para os outros, sem razão. E é o que você agora está aí afirmando. Isso está acontecendo comigo. Eu me sinto perturbado. Eu tenho sido vítima de uma bruxaria. Eu me sinto angustiada, angustiado. O que eu faço, meu Deus? Meu amigo, você tem a oportunidade de se libertar nesta sexta-feira, trazendo uma fronha do travesseiro deste ente querido seu, como também a fronha do seu travesseiro, para a gente colocar a promessa de Deus. E assim como eles se libertaram, assim como eles foram libertos, você vai ser liberto também nesta sexta-feira, aqui na Catedral da Fé, no Templo de Salomão ou em um dos templos da Universal. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Senhor Jesus, Deus vivo, o Senhor é a fonte de poder. Então agora, através da minha mão, coloque a sua mão sobre a minha mão, telespectador. Essa perturbação que está colocando nela, nele, angústia, desejo de suicídio, de deixar tudo e fugir, sair de casa, maltratar os pais, os filhos. Sai agora da mente dela. Coloque a sua mão direita sobre a minha mão. Pensamento de suicídio, homicídio, traição. Saia desta mente agora. Já eu te repreendo, encosto. Você não vai impedi-lo, impedi-la de chegar na Igreja Universal, porque Deus o achou por meio dos casos verídicos aqui exibidos. Coloque agora a sua mão sobre o seu peito. Desabafe com Deus. Chore se você tiver que chorar. Clame, mas não fique indiferente a este momento de oração, amigo ouvinte. Você, telespectador, ouça, meu Pai, o clamor desta pessoa, o grito de socorro, e consagre esta água para que através da mesma ele tenha forças para te buscar nesta quarta-feira, na noite dos vencedores, ou sexta-feira, no trabalho forte de desmanche espiritual, pois eu declaro esta água consagrada para o Senhor curar o doente, libertar o oprimido, abençoar esta casa. E você que crê, levante o copo com água o mais alto que puder e diga: eu creio em o nome de Jesus. Então beba, participemos juntos, receba um sinal de Deus. Graças a Deus, a nossa oração foi ouvida e respondida. Agora você tem a força de Deus para buscá-lo
e se tornar também um vencedor. Pare de ficar olhando para o passado, para os 5 meses que já se passaram. Pare de ficar preocupado com a opinião alheia ou de ficar buscando conselhos com um e com outro. Vamos focar a nossa fé, a nossa atenção na palavra de Deus. E você vai alcançar os seus objetivos. E você vai ter oportunidade de realizar os seus sonhos. Não desista. Deus é contigo. E eu também.